Tradicionalmente, na igreja, aqui do Brasil, o mês de setembro é chamado o mês da Sagrada Escritura, o mês da Bíblia, devido às leituras que caem sempre nesse primeiro domingo de setembro. Hoje, nós começamos um elenco de novas catequeses no tempo comum. Uma leitura corrida, saltando poucos versículos do Evangelho segundo Marcos. Depois de 5 semanas, que a igreja estava meditando o capítulo 6 do Evangelho segundo São João, com uma única pausa da solenidade da Assunção, a igreja hoje retoma a leitura do Evangelho de São Marcos. E a tônica é o comportamento do cristão, o modo de proceder dos cristãos, como eles devem viver, como devem se comportar, qual o papel do cristão em meio ao mundo. E nós sabemos que no século 21, os cristãos estão se perdendo em meio ao mundo, querendo se comportar como os pagãos, querendo levar a vida dos pagãos, daqueles que não pertencem a Cristo, daqueles que Cristo ainda não conseguiu ganhar o coração. E nós devemos tomar consciência de que somos batizados, e ao sermos batizados, nós devemos viver todos os dias inseridos na amizade com Jesus Cristo. E essa amizade que deve perdurar até a eternidade. Só que vejam bem, se faz mister a gente compreender que o cristão tem uma identidade. A identidade do cristão é ser de Deus, é ter o coração em Deus, é viver segundo os ensinamentos de Deus, buscando agradar ao Senhor, buscando agradar ao bom Deus. Cristão que vive assim, é feliz aqui, e essa felicidade chega na eternidade. Cristão que vive na amizade com Deus, consegue compreender que a vida tem um sabor diferente, porque é Deus mesmo quem nos pega pela mão, a nos guiar todos os dias rumo aos céus. Só que vejam bem, nós somos chamados sempre a estarmos em comunhão com Deus em 2 instâncias. Em comunhão com Deus, com as palavras, que são proferidas da boca de Deus, e em comunhão com Deus no banquete eucarístico, que nos alimenta e nos dá robustez. Se vocês percebem bem a estrutura da Igreja de Jesus Cristo, são 2 mesas no altar de Deus: a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. A Eucaristia nos alimenta, mas a palavra também nos alimenta. Nós somos alimentados no banquete eucarístico, somos alimentados com a dabar de Deus, com a palavra de Deus. E se vocês bem observam, existem 2 posições para se colocar um ambão na igreja, que é essa mesa aqui, a mesa da palavra. O primeiro lugar é à direita, à frente do altar. Nunca pode o ambão estar alinhado com o altar. Por quê?
Porque a palavra de Deus, o banquete da palavra antecede, é antessala do banquete eucarístico. Ou pode também o ambão estar mais abaixo um pouco do altar. O povo, a palavra e a Eucaristia são essas duas formas, ou à frente ou abaixo, um pouquinho mais alto que o povo, simbolizando que estamos subindo, ou simbolizando que primeiro passamos pela palavra para depois chegar na Eucaristia. Só que vejam bem, quem vai dar essa tônica da palavra de Deus hoje é o livro do Deuteronômio, que é um livro de instrução da história do povo de Deus, que é o livro que, narrando para nós muitas situações do povo de Deus, nos catequiza para deixarmos o nosso coração fecundado com a palavra de Deus. E vejam o que Moisés vai dizer ao povo de Israel. Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo-o vivais e entreis na posse da terra prometida. Ou seja, o cristão, ele é obrigado a cumprir os ensinamentos divinos, as leis de Deus, os decretos de Deus. Não é opcional ao homem. O homem não tem a opção de escolher ou não. Quem quer ir para o céu, quem quer ser abençoado por Deus, deve compreender que tem que observar a palavra de Deus, tem que guardar os mandamentos de Deus, guardar os mandamentos de nosso Senhor. Mas como é que a gente guarda os mandamentos de Deus? Nós guardamos os mandamentos de Deus quando nós ruminamos ao longo da semana a palavra que Deus nos dirigiu. Se eu perguntasse aqui na igreja assim, qual foi o evangelho do domingo passado? Será que vocês lembrariam? Será que vocês lembrariam? Porque a grande maioria, creio eu, que participaram de missa. O que foi que Deus falou domingo passado? Eu não celebrei aqui na matriz. Fiquei com o Padre Fernando, lá em Montes Claros, que estava pregando o retiro para os diáconos. Disse: Clemente, vai na frente, que eu vou ficar aqui com o Padre Marcelo para colocar o Padre Fernando no voo. Padre Fernando, vocês devem lembrar, é aquele padre que apresenta um programa na Rede Vida, que já veio aqui na paróquia, se não me falha a memória, em 2019, está com 80 anos. E aí não daria tempo chegar e pedir para Clemente celebrar. Quem lembra das palavras do Evangelho do domingo passado? A palavra do Evangelho, proclamada na igreja no domingo, deve ser guardada em minha mente ao longo de toda a semana, onde eu devo me questionar, com essa palavra, o que é que Deus quer me dizer? O que é que Deus está falando ao meu coração? E se vocês começarem a se perguntar assim, vocês vão ver que Deus vai falar. Que Deus vai falar a nossa consciência e vai dar o norte para o nosso viver. Minha gente, é impossível viver sem escutar o que Deus nos diz. É impossível viver sem deixar Deus reinar em nossos corações.
para que possamos de verdade ficar de pé em meio às dores, às agruras, às dificuldades, às preocupações, às surpresas que o mundo nos impõe. Mas para isso, eu preciso guardar a palavra de Deus no meu coração. E preciso deixar Deus falar a minha vida. Não posso fazer ouvido de mercador, mas devo colocar sempre Deus em primeiro lugar. Porque eu posso conquistar a tudo, mas se eu não tiver Deus para me orientar, para me conduzir, eu vou errar. E vou errar de um modo muito feio. E vou sofrer. Porque Deus, nosso Senhor, não me conduziu. A vaidade humana, de muitas vezes querer caminhar à revelia da vontade de Deus, é uma grande furada. Quem busca caminhar sozinho, pensa que é feliz, mas vive um vazio existencial danado, porque vai precisar o tempo todo de subterfúgios para ir se preenchendo, porque o coração está vazio de Deus. E vejam o que é que Moisés diz: nada acrescenteis, nada tireis a palavra que eu vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos prescrevo. Temos que guardar no nosso coração. Se eu perguntasse aqui na igreja, como já fiz ao longo desses 13 anos, se eu perguntasse a vocês assim: olha, quais são os mandamentos da lei de Deus? Me responda. Muitas pessoas se perderiam. Alguns saberiam dizer sapecadamente, e uns poucos saberiam dizer na ordem, no grau de importância dos mandamentos deixados por Deus como carta magna para a nossa vivência de fé. Eu preciso guardar, eu preciso compreender, eu preciso entender o que Deus, nosso Senhor, me diz. Para quê? Para que eu pertença à nação dos sábios e dos inteligentes, que são tementes a Deus, que constroem a própria vida, tendo Deus por base, que constrói a própria vida, tendo Deus por alicerce. E se nós construímos a nossa vida tendo Deus por estrado, se construirmos a nossa vida tendo Deus por alicerce, a nossa casa, ela não vai sucumbir, porque a nossa fortaleza é o próprio Deus. Vejam que a carta de Tiago vai dizer a mesma coisa, só que a carta de Tiago vai completar e não só dizer assim: olha, observem, mas vai falar na humildade de ter o coração aberto para que a palavra de Deus possa ali germinar. E olha o que é que Tiago diz: recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Existe sim em nós essa fagulha, essa faísca de Deus, que nos faz estar de pé todos os dias, que nos faz verdadeiramente estarmos em Deus. Essa fagulha de Deus que nos impulsiona, que nos joga à frente para praticarmos o que é bom, para praticarmos o que de verdade ajuda na nossa salvação e na edificação da igreja. É preciso ter essa humildade de dizer assim: Senhor, fala, que o teu servo escuta. Vejam que vocês escutam a primeira leitura sentados, respondem
a primeira leitura cantando o salmo sentados, escutam a segunda leitura também sentados. Mas quando vamos escutar as palavras proferidas da boca de Cristo, nós ficamos de pé, de prontidão, e até cantamos, nos alegramos, por quê? Porque a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. A palavra se encarnou e foi gravada em nossos corações. Só que muitas vezes essa palavra, ela é sufocada, porque vamos nos enchendo de tantas porcarias, me desculpem a palavra sem lapidação, mas nós vamos nos preenchendo de tantas porcarias ao longo da nossa vida, que a palavra de Deus não encontra espaço para florescer. Por isso, tanta gente amargurada, tanta gente maquinando maldades, tanta gente vivendo as infidelidades. Por quê? Porque a palavra de Deus ali não conseguiu florescer. Aquela vida sufocou a palavra de Deus. Então é preciso ter humildade e dizer assim: Senhor, eu estou de prontidão, fala que eu quero escutar, fala que eu quero me deixar instruir, para que eu possa conduzir o meu viver. Só que Tiago continua e diz assim: olha, todavia, sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vejam que nós vivemos em um momento da história onde as pessoas não querem praticar a vivência da palavra, e muitas vezes se enganam, pensando que tem uma fé, uma religiosidade que vai salvá-las segundo os próprios critérios. Não. Temos que ser verdadeiros praticantes da palavra. É claro que não conseguimos viver essa palavra 100%. Ainda somos pecadores, ainda temos defeitos, ainda temos limitações, ainda somos tentados a deixar de lado os ensinamentos de Deus. Mas é preciso sempre fazer esse movimento benevolente de permitir que Deus nos instrua e que fale verdadeiramente ao nosso coração. O que é que adianta vocês irem à missa, mas amanhã já não lembram mais o que hoje foi pregado, o que hoje foi proclamado na igreja? É preciso ruminar, meditar, é preciso se preencher de Deus. É preciso se preencher de nosso Senhor. Não tem para onde correr. É preciso se deixar completar. É preciso se deixar preencher totalmente de Deus. E por incrível que pareça, nós nos preenchemos de Deus quando nós somos praticantes da palavra de Deus e não meros ouvintes desta palavra. Voltemos ao Deuteronômio e olhe o que é que o autor sagrado diz. Na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. É sábia a nação, ou seja, a comunidade dos filhos de Deus que se deixam guiar pela palavra de Deus. E que nação haverá tão grande, que tenha leis e decretos tão justos, como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos. Minha gente, a gente vê tantas pessoas se enchendo de tanta abobrinha, de tanta besteira. A palavra de Deus
contém tudo que é saboroso e pertinente para a nossa salvação. Na palavra de Deus encontramos as instruções todas, as respostas todas para os nossos grandes dilemas. Não tem para que ir atrás de horóscopo, ir atrás de simpatias, ir atrás de mensagens bonitas, como a gente vê. Tanta gente não pode ver uma mensagem bonita em rede social que já fica mandando para todo mundo. A mensagem mais bonita de todas que a humanidade conhece, é a palavra de Deus, encarnada para a nossa salvação. É por isso que nosso Senhor, no Evangelho de hoje, vai ter mais um entrave ali com os fariseus, com os mestres da lei. Por quê? Porque os mestres da lei, eles eram observantes restritos da lei, seguiam a lei com todos os pormenores, mas eram legalistas. Era a lei pela lei. Era a lei unicamente para dizer assim: eu estou quites com Deus porque estou cumprindo a lei. A lei assim, ela nos seca. Ela nos torna com o coração endurecido. A lei, ela deve ser vivida por amor a Deus, sim, e para a edificação do reino de Deus. Não a lei pela lei, mas eu cumpro a lei porque eu amo a Deus. Eu vivo a lei porque, vivendo a lei, me aproxima de Deus, amolece o meu coração e me ajuda a caminhar com os irmãos. E nosso Senhor aqui chama muito bem a atenção deles. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vejam, minha gente, quantas vezes as pessoas colocam Deus em último lugar. Colocar a Deus em último lugar consiste em trocarmos a Deus por qualquer moeda que nos aparece. Um pecado terrível e abominável aos olhos de Deus é quando a pessoa diz assim: eu não vou à missa hoje não, porque tem todo domingo, hoje eu vou para isso. Matou a Deus na semana. Se esvaziou de Deus naquela semana. Por quê? Não é porque simplesmente não foi à missa. É porque severamente não cumpriu o primeiro mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas. Do que é que adianta honrar a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus? O que é que adianta, minha gente, ter uma capa de religiosidade, mas nunca parar em casa para rezar? Não ter compromisso com a pastoral, com o movimento que está inserido? Não ser de verdade um responsável pela igreja, sendo de verdade um dizimista fiel? Assumindo as responsabilidades com a igreja de Deus? Do que é que adianta dizer que é uma pessoa de Deus, mas na hora que Deus vai provar a fé, a pessoa se desestrutura todinha, porque tem uma fé rasteira, uma fé vazia, uma pseudo-fé, que quer viver segundo os seus critérios e não segundo os critérios de Deus. O que é que adianta me honrar com os lábios, mas o coração está longe de mim? É verdade, sim.
que todos nós temos pecados. É verdade, sim, que todos nós somos pecadores, mas é verdade também que a nossa salvação passa pela inclinação do nosso coração para Deus. Os que se salvam não são os que não têm pecado. Os que se salvam são aqueles que têm o coração inclinado para Deus, que pecam, mas se emendam e voltam para nosso Senhor, porque sempre são atraídos por Deus e deixam de verdade Deus habitar no coração, de tal modo que nunca estão sozinhos, porque Deus com ele está. É por isso que nosso Senhor vai dar uma chamada de atenção hoje. E diz assim: olha, escutai todos e compreendei. Raramente nosso Senhor diz assim. Comumente nosso Senhor diz: em verdade eu vos digo. Só que hoje Ele está dizendo: escutai todos e compreendei. Todos quem? Os batizados que pertencem a Ele. Quando a Igreja Católica está falando, ela fala para os filhos de Deus batizados que são membros e pertencem à Igreja. É o que nosso Senhor está falando aqui. Escutai a todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Não é o que entra vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Você é o que você escuta. Você é o que você assiste. Mediocridade chama mediocridade. Santidade chama santidade. Justiça chama justiça. Temor a Deus chama temor a Deus. Muitas vezes fico eu a observar que as pessoas querem viver o tempo todo só de entretenimento. Se divertir é bom, é maravilhoso. Mas nós não viemos a este mundo só para nos divertir. Nós viemos neste mundo para nos salvar. Como eu vejo e me deparo muitas vezes com tantos católicos que levam uma vida tão mundana, porque muitas vezes não compreenderam ainda a riqueza e a beleza de bem servir ao Senhor, o bom Deus. Não compreenderam ainda a riqueza e a beleza de servir totalmente a Deus. Pois é de dentro do coração humano que sai tudo que não presta, que saem as coisas que não prestam. Quando nós vemos maldade no mundo, nós temos que compreender que a maldade que nós compreendemos, que nós vemos no mundo, saiu de um coração onde Deus não encontrou espaço. Porque quem tem Deus no coração não faz maldade com ninguém. Porque quem tem Deus no coração não maquina maldade com ninguém. Porque quem tem Deus no coração é fiel, é justo, é honesto, é temente a Deus. Quem tem Deus no coração assume com responsabilidade tudo aquilo que o Senhor, o bom Deus, nos concede, nos dá de bom grado. Porque Deus que é bom sempre abençoa aqueles que o procuram de coração sincero. E vejam, é preciso que nós, muitas vezes lá fora, tapemos o ouvido.
É preciso, muitas vezes lá fora, fecharmos os olhos, para que essas coisas que nos afastam de Deus não penetrem e não criem eco no nosso coração. Porque é de dentro do coração humano que saem essas coisas que levam o homem à perdição. E de um modo incrível, de um modo impressionante, nosso Senhor, Ele vai fazer um elenco de coisas que desagradam a Deus. É um texto único, é uma realidade única, o Evangelho de hoje. Uma moral de verdade rasgada, onde muitas vezes nem parece que saiu de Jesus, mas aqui ele fala de um modo aberto. Olha, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Vejam o elenco aqui que nosso Senhor nos coloca. 14 situações. Mal intenção. Fazer algo, maquinar algo em desfavor de alguém. Fazer algo em desfavor de outrem. Imoralidade, uma vida imoral, roubos, roubar, assassinar, aborto é um assassinato, adultério, manchar a própria alma, traindo a esposa ao marido, ambições desmedidas. A ambição, ela pode ser sadia, salutar sim. Lutar com dignidade para conseguir um bem maior para os meus filhos, para dar o conforto à minha esposa, para conseguir algo que eu tanto desejo, de um modo lícito, de um modo honesto. Isso aqui não é pecado de jeito nenhum. A ambição desmedida, sim. Quando eu tenho que tirar lucro em tudo, quando eu tenho que passar por cima de tudo e de todos para conseguir o meu objetivo. Eu passo para trás o meu irmão na hora da divisão de uma herança. Eu desconheço fulano porque eu quero determinada coisa. Eu passo o meu irmão para trás. Isso não, isso é abominável aos olhos de Deus, é triste, e o cristão não pode de modo algum se comportar desse jeito. Maldades, minha gente, o coração do cristão não pode nunca ser um coração que maquina maldade, que faz maldade contra o outro, fraudar alguém, defraudar alguém, não. Ter uma vida devassa, de jeito nenhum. Ter uma inveja do outro. Lembrem que a maldade entra no mundo pela inveja. O demônio sentiu inveja de Cristo Jesus, quando foi revelado para ele que Deus ia se encarnar no homem e não nos anjos. E o demônio disse: eu vou adorar ele? Um homem? Vou não. Lembrem que o primeiro assassinato da história humana foi por inveja. Caim com inveja do seu irmão Abel.
Porque Abel pegou o que tinha primeiro e deu a Deus. E Caim ficou triste e foi tomado de ódio, de inveja, porque o irmão agradou a Deus. A inveja é diabólica. Quem tem o coração invejoso, saiba que está sendo tentado pelo demônio. Calúnia. Quantas pessoas caluniam as outras de graça? Muitas vezes sabe que aquilo ali não é verdade, e se verdade mesmo fosse, todo outro tem o direito à boa fama. E muitas vezes calunia, destrói o outro com as palavras. O orgulho de, muitas vezes, se colocar no lugar de Deus. Eu que comando a minha vida, não é Deus não. Muita gente não consegue compreender isso aqui, mas eu venho observando, muitas vezes, até mesmo em meio à juventude, que quer guiar a própria vida segundo os seus próprios critérios. Falta de juízo, ou seja, aquele que se deixa levar pelas coisas passageiras, pelas coisas que não encontram eco no coração do homem, pelas coisas que não edificam. E muitas vezes nós vemos quantas pessoas vivendo uma insanidade, porque cegaram, e muitas vezes vivem uma vida torpe, sem querer saber de Deus. E aí, nosso Senhor termina: todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. O homem pode ser tentado, mas tem que rechaçar. Não pode conceber para não realizar. Vocês vão ver que na semana que vem, na primeira leitura, o autor sagrado vai nos encorajar, ânimo, coragem, para que possamos não ter medo de fazermos as escolhas todos os dias por Deus nosso Senhor. Quem quer ser feliz, quem deseja ser abençoado por Deus, quem deseja verdadeiramente usufruir com dignidade aquilo que Deus deu e concede e abençoa e protege todos os dias, tem que chamar a Deus e dizer assim: nosso Senhor, vamos comigo, ajudai-me nessa tarefa tão nobre, ajudai-me nessa missão no meu trabalho, ajudai-me na edificação, Senhor, da minha vida. Me dê juízo para que eu possa conduzir os meus filhos. Me dê juízo, Senhor, e discernimento necessário para que eu não possa destruir a minha vida. Uma vez eu lembro que eu tive que dizer a uma pessoa e aconselhá-lo assim: meu filho, eu preciso te proteger de você mesmo, porque você tem um alto poder destruidor. Porque a pessoa, ao invés de ter o coração inclinado para Deus, só se inclinava para as coisas que não prestavam. E assim ia destruindo aos pouquinhos Deus no coração e, consequentemente, a própria vida. Se você quer ser de Deus, incline todos os dias o seu coração para Deus nosso Senhor, para que possa alcançar um dia a glória dos céus. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,